Bem-vindos ao Unipod, um programa de conteúdos para capacitação de gestores de destinos pautado pela consistência, credibilidade e experiência, trazidos de uma forma leve e descontraídos. E neste episódio, patrocinado pelo Visite São Paulo, gravado, como vocês podem perceber, aqui no 9º Unicongresso que está acontecendo em Porto Alegre, a gente todo cheio de roupa, ó, os gaúchos aqui, ó, com as suas cuias na mesa, né, já envolvendo o clima de Nordeste, para falar de nomadismo digital. E para isso, ao meu lado, essa mulher maravilhosa, inovadora, disruptiva, que transformou as unidades hoteleiras da Rede Sua naquele paraíso para os nômades digital. A nossa querida Micaela, que representa a Pipa Convention, um destino que está totalmente preparado para receber os nômades, e Vinícius da Embratur, que vai nos trazer aí as tendências internacionais. Queridos convidados, sejam muito bem-vindos a esse episódio. Muito obrigada. Vanessa. Então, vamos começar. Eu queria começar essa conversa. Vini, vamos traduzir para as pessoas, né, o que é o nomadismo digital. Eu acho que a gente começa por aí, explicando um pouquinho. Eu acho que às vezes as pessoas ouvem esta expressão, mas será que elas entendem bem? Então, dá uma conceituada aqui para a nossa audiência, o que é o nomadismo digital. Tá ótimo, Vanessa. Então, o nomadismo digital são as pessoas que hoje trabalham no home office e têm a possibilidade de se deslocar de país para outro país, de cidade para outra cidade dentro do próprio país. Mas o nosso foco aqui como Embratur é trazer o pessoal de outros países para o Brasil. Sim. Então, quem tem essa possibilidade tem uma renda acima de $1.500, já recebe o visto específico, né? Tem um visto específico para quem vai entrar no Brasil. Ele foi ficar. aprovado em 2022, então a gente tem essa possibilidade para quem quer vir ao Brasil, tem um visto de 1 ano liberado, e aí pode ficar esse tempo todo aqui conhecendo os nossos maravilhosos destinos. Maravilhosos destinos que Pipa, Rio de Janeiro, que daqui a pouco vamos falar mais sobre. Exatamente. Então, essa pessoa que, principalmente depois da pandemia, né, que a gente teve essa possibilidade de trabalhar em casa. Eu já trabalhava desde que a minha filha nasceu, em 2006. Eu já comecei a trabalhar em casa. As pessoas aqui não sabiam que eu estava em casa. Então, na pandemia, eu era sempre a mais produzida. Eu disse, mas por que você está tão produzida? Eu disse, porque eu sempre estive em casa. Vocês aqui não sabiam. E eu acho muito bacana. Eu vou passar a palavra para a Mica, porque... A Mica, né, gente? Porque a gente é íntima já. Mas eu acho que foi muito bonita a maneira que Pipa percebeu isso. Claro que que tipo de cidade que o nômade vai escolher, e a gente estava falando antes, né, Gabi? Depende muito dos objetivos dele. Tem gente que morou numa metrópole a vida inteira e que a última coisa que o cara quer é vir para uma outra metrópole, vai se refugiar numa praia pequena, num vilarejo, né, do Nordeste, que ele pode botar o pé no chão. E tem o cara que vai vir para o Rio de Janeiro porque ele quer viver a cidade maravilhosa. Então, conta como é que foi a sacada de Pipa sobre esse perfil de turista e como é que vocês se organizaram. Quem é esse turista que está lá em Pipa? Uhum. Bom, falando um pouquinho do histórico, né, do nomadismo em Pipa, desde antes da pandemia já vinha existindo esse processo de migração de pessoas que trabalhavam remotamente e estavam indo para lá pelo próprio perfil da cidade, buscando esse lifestyle de uma vida mais próxima da natureza, de um lugar pequeno, que trazia esse senso de comunidade. Isso se intensifica muito durante a pandemia. E aí, no pós-pandemia, é que eu acho que o destino realmente reconhece a chegada desses nômades lá. Então, a gente primeiro desenha um guia para nômades digitais, que foi uma iniciativa feita em parceria das associações locais com a Embratur, do governo do estado. Então, isso já abre um caminho para esses nômades lá. E aos poucos vão surgindo agências internacionais
que começam a agenciar grupos de nômades para lá e também perfis de Instagram, agentes locais que começam a direcionar o seu trabalho para receber esses nômades digitais lá. Então, as pessoas encontravam lá nesse destino um lugar que tinha essas características que eles buscavam de sair dos grandes centros e ir para um lugar que oferecia qualidade de vida a um preço super econômico. Então, a gente sabe que o ticket médio de consumo desses nômades, né, como o próprio Vini falou, é alto, assim, são pessoas com bom poder aquisitivo e chegavam lá e encontravam essa realidade de ter tanto um lifestyle que eles buscavam, quanto uma estrutura da cidade propícia para eles. É um destino já internacionalizado, onde tem muita gente que fala vários idiomas, inglês, espanhol, então as pessoas se sentiam em casa de uma certa forma, de chegar lá. Com boa estrutura de gastronomia, com toda essa atmosfera mais internacional, com uma agenda de eventos muito bem estruturadas. Então, a gente tem um festival de jazz lá, tem um festival literário, e as pessoas acabavam se sentindo muito atraídas por essa atmosfera cultural e essa condição que Pipa oferecia. Que média de tempo eles ficam? Vocês têm esses dados monitorados? Assim, quanto tempo eles têm ficado lá em Pipa? A gente tem grupos que ficam em torno de 1 mês e alguns que decidem ficar um pouco mais, até 3 ou 4 meses. A gente encontra nômades assim. Mas eu acho que a média é em torno de 2 meses. Bom, vamos lá. Agora, Gabi, conta aí essa transformação, né? Bom, já está todo mundo convidado a visitar os hotéis que ela põe a mão mágica dela e, assim, que trazem todo esse ambiente de acolhimento de casa. Nossa mestre em hospitalidade, conta um pouquinho aí da tua experiência. Bom, pensando justamente nas tendências globais do comportamento das novas gerações, né? Dos millennials, geração Z, existe um universo de comportamento humano e de consumo observados para resultar no produto do Generation, que foi esse hub de hospitalidade, também pensado para nômades digitais. Então, assim, se a gente pensar das novas gerações que não querem mais adquirir imóveis, né? Até antes, quando a gente desenhou esse produto, ainda não era liberado no Brasil o trabalho remoto, né? Mas já era olhando as tendências globais que nós mirávamos no desenho dessa experiência e também olhando essas novas gerações que cada vez têm menos filhos, mais pets, né? Que é uma realidade, os estudos todos mostram isso, essa questão de aproveitar, viver mais experiências, né? Menos posse, mais experiência. A gente desenhou, então, um hub de hospitalidade com várias camadas de negócios, onde tem o coworking, né, os escritórios, a moradia, com quem quer ter o compartilhamento das coisas, essa conexão com a cultura local, porque tem muito disso, né? O nômade digital, ele não só quer conhecer novos destinos, mas ele quer se conectar com a cultura local daquela região que ele escolhe. E aí ele escolhe pelo perfil, se vai ser uma grande metrópole, se vai ser uma praia, né, mais calma, se vai ser um lugar que combine mais com o perfil dele. O importante disso é a gente ter acessibilidade, a gente ter um receptivo bacana, a gente ter atrações turísticas no destino que façam que essa pessoa acabe escolhendo também, mas também tenham equipamentos onde ele possa morar, viver, trabalhar com uma boa internet, com uma boa conexão e que dê essa possibilidade dele viver, né, uma cultura local, viver uma nova experiência e também poder trabalhar. E é assim que surge, então, essa solução em hospitalidade, do hub de hospitalidade, que é o Sua Generation, para também atender esse público. Lá em Pipa, eu acho que uma grande virada de página foi o surgimento das vilas nômades, né? Eu acho que isso também foi um atrativo muito grande para que os nômades começassem a sentir essa estrutura local para poder viver lá, com uma internet que melhorou muito também depois do pós-pandemia. Que é muito porque importante, as empresas né? entenderam que essa era uma necessidade local. Então, antes desse período ainda tinha uma internet meio variável e depois não, tinha bons serviços, os espaços de coworking também começaram a surgir. Então, eu acho que O que é a Vila Nômade? Conta mais pra gente.
As vilas nômades, né? A gente teve hotéis que se transformaram em vilas nômades depois da pandemia, porque entenderam que as pessoas queriam passar esse tempo lá, não só ficar 1 ou 2 semanas, mas viver um mês completo, ou até um pouco mais. Nessa vila nômade, a pessoa tem a internet de boa qualidade, tem a possibilidade de ter o pet lá também, são espaços que permitem a chegada com esses animais, de ter agentes locais que direcionam as atividades, que os conectam com as experiências que eles buscam, as experiências locais. Então lá a gente tem muita prática esportiva, tem o surf, tem a canoa havaiana, tem os passeios de imersão na natureza. Então, dentro das próprias vilas nômades, eles encontram os agentes locais que direcionam essas atividades. Não, isso é maravilhoso, porque é por isso que ele está ali, né? E eu vejo essa tendência, Gabi, porque, de alguma maneira, nós que viajamos, eu sou uma turista de negócios e tudo que eu preciso para trabalhar está aqui, né? Então, de certa forma, a gente não chega a ser um nômade, né? Mas, talvez a gente seja, por aquele período de tempo, uma pessoa que está fora da sua residência, às vezes por 10 dias, e que você passa a ter outro tipo de necessidade que não é só o chuveiro e a cama, né, para dormir. Se você vai ficar 10 dias naquela cidade, você quer interagir, você quer fazer alguma experiência, porque eu estou trabalhando durante o dia, ou na hora que eu quiser, não necessariamente durante o dia, eu tenho essa facilidade de me conectar e fazer o meu trabalho a hora que eu quiser. Eu queria até trazer uma curiosidade sobre esse perfil do nômade digital, similaridades com o turista de negócios, que é ter uma internet boa, ter uma cama boa, um chuveiro, ter uma estrutura boa para trabalhar. Só que a diferença, o turista de negócios, ele vai lá imposto pela empresa. Ele está a trabalho porque a empresa quer que ele esteja naquele local. Sim. O nômade digital, não. Ele escolheu aquele local. Então, além de ter toda essa estrutura para trabalhar, tem que ter também atividades, esportes, que é o que ela uma piscina comentou. boa. Exatamente. Porque, na verdade, eles vêm... É um movimento mundial, também é uma tendência. Todo mundo procura esse senso de comunidade. É exatamente Por isso que o Jenna, a gente não diz que ele é um hotel, ele é um hub, de hospitalidade. Então, assim, a gente conecta e trata dentro todos os habitantes, seja hóspede, seja morador, seja o cliente de evento, seja o pessoal da comunidade que vem, os parceiros, como um hub de conexões, né, e uma grande comunidade. Então, assim, o gerente nem é gerente de hotel, é gerente de comunidade. Porque ele tem que gerar essa sensação de pertencimento, tem que fazer parceria com agentes locais, tem que trazer soluções, tem que ser um hub de soluções para aquele cliente, seja ele qual for. Mas isso, Vini, que eu estava comentando, mesmo que eu não seja nômade, eu passo a ter, muito influenciado pela nova geração, né, essa vontade de não ficar no meu quarto. Eu não quero ficar no meu quarto. Eu não quero trabalhar no meu quarto. Eu quero trabalhar num coworking, né? Eu estou lá, e esses dias eu via, Gabi, olha que diferença que faz, né? Eu estava num hotel, cheguei no final da tarde, tinham pelo menos 6 mesas com pessoas individuais, 3 delas estavam com computador, 2 delas estavam bebendo vinho, 2 estavam bebendo chopp, né? E eu disse, será que essas pessoas... Só que as mesas eram individuais. Eu disse, será que essas pessoas queriam ficar ali, sozinha? Será que se o hotel colocasse uma mesa coletiva, essas pessoas não interagiriam? Porque eu não vou chegar para o colega que está lá, que eu nem sei quem é, e vou dizer, eu posso sentar na mesa com você? Porque eu não sei se ele está disposto a interagir. Mas se tem uma mesa coletiva, eu sentaria na coletiva e deixaria que o cara que está concentrado ficasse na mesa individual dele, né? Mas eu sinto falta e é isso que eu vejo, que a hotelaria não acordou para esta nova forma de comportamento que as pessoas estão para se encontrar. E eu falo isso há muito tempo. Eu assim, a gente vê os turistas de negócios, né? Que você põe uma televisão numa quarta-feira. Tem um lugar que eu visitava que era um público basicamente masculino. E eu disse, vocês já pensaram em botar umas 2 geladeiras, né, com umas cervejas artesanais, um micro-ondas com uma pipoquinha aqui, uma TV bem grande aqui e uma mesa para quarta-feira que tem o dia do futebol, esses teus clientes frequentes conseguirem se aproximar?
E eu estaria lá, com certeza eu estaria lá, e acho que isso agregaria muito valor ao hotel, à experiência daquele visitante e criaria uma fidelização incrível, porque esse hotel aqui, eu tô com meus amigos, que vira amigo. Os caras ficam de segunda a sexta, né? Ele convive mais com os hóspedes do que com a família. Não, e sobre os serviços do hotel, tem que também ter uma atenção especial para os horários que são prestados no hotel. Por exemplo, o nômade digital, ele está trabalhando na Europa. Aí ele vem para o Brasil. Sim. O horário é outro, o fuso horário é outro. Aí os hotéis chega 8 horas da noite, não tem mais estrutura, não tem mais comida. room service, não tem mais academia, não tem mais piscina. Aí o que ele vai fazer? Ele não tem uma opção. Sim, A ele cidade está que trabalhando ele tá em outro fuso, Sim, perfeito, então ele muito tem que legal. ter toda essa estrutura. Uma Muito bom. outra curiosidade, né? Eu até recebi uma nômade digital no meu restaurante lá em Pipa, e aí a primeira coisa que ela falou foi assim, eu falei, de onde você é? Ela falou assim, eu sou originalmente dos Estados Unidos, mas na verdade a minha casa é o mundo. E eu Quantas acho... vezes já falamos isso? Adoro. E eu acho que essas pessoas, elas chegam nesses lugares e elas querem se sentir em casa, naquele lugar por aquele tempo. Então, elas não querem se sentir num hotel. Elas querem que o lugar onde elas estão criem essa atmosfera de Exato. lar, né? E de conexão e que facilite com que elas se conectem, façam amizade, se relacionem. Na verdade, quando a gente lançou o produto lá em 2021, era assim, onde a vida encontra os negócios. E a gente nem serve room service nos apartamentos. Para quê? Para que ele desça ao lobby, para que eles venham se conectar e poder se encontrar e daqui a pouco gerar, inclusive, negócios, conhecer pessoas novas, estar se conectando. É um produto pensado para pessoas que queiram se conectar. Como é que a gente está hoje no Instituto Caldeiro? Por que essas empresas todas decidiram estar aqui? Porque, de alguma maneira, elas querem ter a oportunidade de se conectar entre si. Sim. Então, o Hub de Hospitalidade ele foi pensado para isso. Nesse novo perfil de consumidor, seja os nômades, seja as novas gerações, seja esse novo comportamento do compartilhamento, para atender esse senso de comunidade. A gente traz eventos de arte, de cultura local para dentro do hotel, justamente para gerar essas conexões, essa sensação de pertencimento, de tu não estar ali só numa estrutura para dormir, usar uma internet pronto, né? Para que tenha isso realmente um propósito maior, né? Essa Claro. carência atendida, né? Porque o viajante de negócios, e eu falo como viajante de negócio, é muito solitário, né? Assim, normalmente a gente está sozinho e tu quer conversar, tu quer interagir e tu não quer falar do teu trabalho, sabe? Você quer falar de outra coisa, passou o dia inteiro falando de trabalho. Então, eu vejo que existe essa convergência muito grande, né? Porque eu acho que boa parte de nós hoje, viajantes de negócios, de alguma forma somos digitais, somos os viajantes digitais e não temos essa rigidez, né, do horário muitas vezes. E eu falo, quando eu vou para os destinos de sol e praia, assim, principalmente no Nordeste, que amanhece bem cedinho, eu já estou na praia, eu quero fazer um monte de coisa, eu quero fazer as coisas com os residentes, e 8 horas da manhã eu estou plena, bronzeada, já, né, check na academia, e é isso, e a gente quer interagir, conversar, e eu não vejo os lugares se colocando, entendendo essa necessidade. Os restaurantes mesmo, aonde estão as mesas únicas, né? Eu fiz um casamento que ele participou, que não foi casamento, que era só era uma festa de fim do mundo. Mas se eu dissesse que era festa do mundo, ninguém ia. 12/2 de 2012. Aí eu disse qual é a festa de todo mundo? Vai, casamento. Eu disse, então, eu vou fazer um casamento. Não casei. Mas era só porque se o mundo acabasse, a gente ia estar lá, todo mundo, né, bêbado, feliz, dançando. Qual era a primeira coisa que eu achei importante de fazer? Mesa única. Porque tem aquele pensamento, chega, esquarteja as pessoas dentro da mesa, tu fica do lado de gente que você nem quer conversar, que você não tem nada a ver. Primeira coisa que eu adoraria encontrar nos restaurantes, mesas grandes, em que o código de ir para uma mesa coletiva é estou disponível para conversar. E quem quer, e não tirando a mesa individual, porque tem o cara que vai querer se concentrar, que ele não está ali para falar, ou que vai dar BO sem falar. Mas ter as mesas coletivas, trazer atividades para as pessoas fazerem que tu conecte, né? Assim, a própria, nem só de nova geração, eu acho que a minha geração, 50 a mais, né? Hoje,
que tem crescido tanto, eu quero encontrar os meus pares, as pessoas que têm a mesma disposição que eu, que vão falar dos mesmos assuntos que eu, que têm as mesmas memórias que eu. Aonde estão essas atividades? Aonde estão esses espaços para fazer essas conexões, né? Então, eu acho que é um assunto muito importante que a gente transcenda, assim, ó, não é o nomadismo digital chegou como uma coisa exponencial de toda uma mudança de comportamento que tem, mas que está no nosso dia a dia dos destinos mais simples, né? É tão exponencial que em 2024 foram 40 milhões de nômades registrados no mundo. Sim. E para os próximos anos está previsto no mínimo 1 bilhão. 1 bilhão até 2035. Hoje Então, em assim, Pipa... Desculpa, pode continuar. Não, então, assim, para ver o quão exponencial isso, tu só consegue mensurar aquele que tira o visto. Sim, a gente sim. sabe que esse número ele é muito maior. Claro, Sim, claro. porque o que vem um mês não precisa, né? Então a gente não sabe. O que se desloca toda semana, a gente não identifica. Eu né? ia mencionar que hoje em Pipa a gente recebe em torno de 600 nômades por mês, circulando pela cidade. E eu tenho certeza que esse número vai aumentar ainda mais, assim, porque é uma onda que chegou para ficar. Então, falando assim dos desafios para o futuro, eu acho, né, até para a hotelaria, que muitas vezes é resistente à chegada desse tipo de turista que não é tradicional. E às vezes tem até a crítica, né, assim, que eles ocupam as casas, os Airbnbs ou mesmo os hotéis e acabam elevando muito o valor do custo de vida na cidade. E aí os próprios moradores às vezes demonstram uma certa resistência de que a chegada deles impede que a gente alugue casas a preços mais econômicos, porque eles estão elevando muito os valores e tal. Mas eu acho que cabe aos destinos se organizarem, repensarem as suas dinâmicas, porque essa onda ela não vai parar. Ela vai só aumentar, né? O volume de Mas às chegada. vezes, era uma discussão que a gente estava no painel, né, dessa alocação de casas, talvez porque a hotelaria não se está percebendo esse movimento e não oportunize esses espaços que esse perfil de público tem necessidade, que você vai buscar uma outra solução. Porque eu não sentiria necessidade, por exemplo, se eu estivesse num hotel que foi adaptado pela Ou numa Gabriela, vila nômade, que tem essa exatamente. visão. Até a questão da culinária, né? Que Exatamente. ela cuida, que é uma culinária orgânica, aquela culinária de casa, seleção do fornecedor, é um comfort food, sabe? É a comida que você teria dentro da sua casa. E até pelo comentário do Vini, se eventualmente o restaurante já está fechado, a gente tem a cozinha compartilhada com o mini market. Então, Claro. assim, o cliente tem sempre uma opção 24 horas. Nosso coworking é 24 horas. Então, assim, também é diferente de um coworking tradicional que tem horário para começar e terminar. Então, assim, é uma adaptação toda a esse novo momento. Não, e pensando pelo lado positivo, né, o tanto que essa onda nos impulsiona a melhorar sempre, assim, porque a gente percebe na forma de ver o mundo desse público que chega, que eles valorizam os ingredientes orgânicos, uma cozinha mais artesanal e tal. Então, isso nos faz conectar com esses valores também, né? E trazer adaptar. isso adaptar e trazer isso para o público em geral também. Então, eu acho que as pessoas crescem com esses novos conceitos. Quando eles vão novos buscar o negócios. destino, eles pesquisam exatamente isso. Tem sustentabilidade, se tem trabalho social, se faz alguma ação ali que venha melhorar um pouco mais o mundo que a gente vive. Então, é um perfil Desde também a pandemia, quando diferenciado. as pessoas se deram conta da finitude da vida muito Exatamente. claramente, teve toda uma mudança comportamental de propósito, de aproveitar mais a vida, e entra também nessa coisa dos nômades, mas também do wellness, né? De cuidar do mais de autocuidado, si e viver com mais qualidade de vida. Então, é todo um movimento que caminha junto. Não, perfeito. E que todo mundo fique muito impactado, né? Nós queremos muitos destinos adaptados a receber esse novo perfil de viajantes, que é a grande tendência, né? Porque ele representa uma nova geração. E que não só os destinos, mas principalmente os empreendimentos, né, se adaptem em todos os seus níveis, quer seja hotelaria, quer seja um restaurante, quer seja um bar, que acolha o cara que está fazendo uma reunião e vai tomar um cafezinho, né, e que a gente não seja hostilizado, porque você vai tomar só esse cafezinho aqui durante 1 hora, né, porque é o lugar que serve. Mas é um assunto, muito obrigada aí pelo tempo de vocês. Já vamos deixar um engatilhado, quem quiser saber mais sobre esse tema, a gente vai lá e repete
e volta aqui. E quem sabe com o Nômade, né? Vamos pensar num episódio que a gente traga o depoimento. Tá cheio de isso gringo é aqui. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada, Embratur Vanisa. agradece. É um A Embratur prazer. agradece também pelo convite, Vanisa, muito obrigado. E a gente deixa toda a estrutura da Embratur à disposição da Unintestinos, do Unipod. A gente tem uma coordenação especial para dados, que traz todos esses dados Muito legal. do nomadismo no mundo. E também tem a coordenação de segmentos, que está trabalhando o nomadismo digital no Brasil. Perfeito, então já tá aí a dica. Obrigado. Obrigada. Obrigada.